Aleluia. Pai, obrigado pela boa mão do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, fazer menção, Pai, sempre da Tua bondade sobre a nossa vida. Sim, o Senhor é o motivo da nossa chegada, o motivo da nossa reverência, o motivo da nossa vinda, Pai, a esse lugar. Mas nós, em nome de Jesus Cristo, hoje colocamos, Pai, a nossa mente e o nosso coração disponíveis para receber da Tua palavra, acolher com mansidão no nosso coração, e decidimos, em nome de Jesus, pela fé, colocar em prática, Pai, aquilo que a Tua palavra diz. Porque eu sei, Pai, que o Senhor garante uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E em nome de Jesus eu estou diante de um povo, Pai, que vai estar mesmo disponível e pronto para viver os melhores dias da vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Como nós temos confessado, esse é o ano de galardões e recompensas, colheitas abundantes e contínuas, Pai, sobre a vida do Teu povo. E eu vou ver, Pai, isso se manifestando, se materializando, porque nós também temos a consciência, Pai, da palavra da fé que carregamos, da importância, Pai, daquilo que o Senhor tem feito sobre nós e através de nós. E nós declaramos em nome de Jesus, somos a resposta de oração para algumas pessoas. Somos, Pai, a manifestação da Sua bondade. Somos a materialização da Sua bondade. E eu declaro que ninguém que entrar por aquela porta vai sair da mesma maneira que entrou, mas vai sair acrescentado, provido, abastecido, robustecido, encorajado, fortalecido, e eu digo até patrocinado pelo céu e pela terra, e a Tua palavra se cumprindo. Todas as coisas, Pai, se movendo, céus e terras, trabalhando para nos favorecer, para nos abençoar e nos promover. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Boa noite, povo mais feliz da terra. Aleluia. Você chegou. Seja bem-vindo. Cumprimente quem está aí do seu lado. Fala para essa pessoa que bom que você veio. Aleluia. É um privilégio a gente estar junto aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você que nos acompanha também pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E eu sei que Deus hoje vai com certeza nos conduzir a um bom lugar, como Ele tem feito mesmo, em nome de Jesus. Muito obrigado, gente. Até daqui a pouco, tá bom? Vocês são top mesmo, viu? Aleluia. Eu percebo no meu coração, e essa palavra, né, que a gente cantou, né, como o Abel acabou de falar, nós cantamos a palavra, nós falamos a palavra de forma cantada, agora há pouco, no momento do louvor, e eu percebo mesmo essa necessidade de a gente ensinar as mesmas coisas, ensinar a palavra de Deus, para que a gente possa mesmo estar, como o livro de Hebreus diz, colocando uma âncora na nossa alma, que é a palavra, essa âncora, para estabelecer, para afirmar, e não deixar a gente ser levado por qualquer vento de doutrina ou circunstância. A gente cantou agora há pouco o que diz em Abacuque, no capítulo 3, e no verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Eu penso que, rapaz, o cara estava com bastante problema aqui, né? Aleluia. Uma coisa atrás da outra, né? Aleluia. Mas o verso 18 diz algo interessante. Diz assim: todavia eu me alegro no Senhor. Aleluia. Então percebe que o motivo da alegria dele não é a circunstância, ou não são as coisas e nem a falta delas. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor. E ele diz o porquê. E exulto, essa palavra exulto dá a ideia mesmo de uma alegria mesmo indizível, algo que vai além somente de amém, aleluia, mas exultação, festa, felicidade mesmo. Diz: eu exulto no Deus da minha salvação. A gente sabe que essa palavra salvação não está falando somente de um futuro glorioso, que a gente vai passar a eternidade no céu. Mas essa palavra salvação, no original, é sozo, e envolve cura, proteção, libertação, proteção, provisão, gente. Então, quando ele diz, pode estar dando tudo errado, mas eu sei que isso é uma circunstância momentânea. Todavia, eu me alegro no Senhor, porque Ele tem para mim salvação. Essas coisas que são agora passíveis de mudança, elas vão mudar, porque eu vou ficar com a palavra, que é imutável. A Bíblia chega a dizer que tudo vai passar, céus e terra vão passar, mas a palavra vai permanecer. Está comigo? Então, por isso, esse é o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa exaltação mesmo ao Senhor. E sabe, gente, a fé,
ela começa onde a vontade de Deus é conhecida. A gente não pode ter fé em algo que a gente desconhece. Eu não posso ter fé em Deus, em algo que eu não sei se é a vontade dele para fazer para a minha vida ou não. O livro de Mateus, no capítulo 8, no verso 1, eu acho interessante, que diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, de cara, eu já lembro agora de Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima. Se tem uma coisa que esse leproso aqui fez, foi se aproximar. E às vezes a circunstância, no caso dele ali, a doença, aquilo que estava impedindo ele mesmo, a cultura impedia ele de se aproximar das pessoas. Mas aquilo não foi um motivo de paralisação. Mesmo assim, ele se aproximou. E lembra, o texto de Hebreus 11:6 diz que é necessário, é preciso acrescentar isso nessa equação. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que também Ele se torna presenteador daqueles que o buscam. Não basta somente se aproximar de Deus não crendo para nada. Então eu falei e repito, a fé em Deus começa onde a vontade de Deus é conhecida para a nossa vida. E eu falo isso por causa esse moço aqui, né, o leproso, ele diz assim: ele se aproximou e adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O que é isso? Alguém que tem a consciência de que Deus pode. Agora, é outra coisa a gente ter a consciência de que Deus pode, quando a gente tem a consciência que Deus quer. Entende? Uma coisa são as pessoas, elas sabem que Deus pode curar, que Deus pode prover, que Deus pode tirar a gente de um buraco, Deus pode realizar certas coisas, mas no quesito pessoal agora, eu penso que a palavra deve ser verdade para a nossa vida, para que a gente venha conhecer, não somente se Deus pode, mas se Deus quer realmente fazer aquilo, para mim. Quantos estão aqui comigo? E então quando ele diz isso, ele diz, ele diz assim, o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O verso seguinte diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele estendeu a mão e tocou nele, Jesus já fez algo ali que a própria lei da época já não podia, porque não podia tocar em leproso. Isso me mostra que Deus está pronto para ir além do nosso entendimento, para nos alcançar. Então não limita Deus por causa do nosso entendimento, algo assim, não, mas isso aqui não pode. Jesus estava ali fazendo coisas que também na época não podia. Mas ele estendeu a mão, tocou e disse: quero. Então, quando Jesus diz eu quero, ele está dizendo assim: olha aqui, moço, eu sei que você sabe que eu posso, mas agora você precisa saber que além de poder, eu quero para a sua vida. E isso faz toda a diferença quando a gente se aproxima de Deus. Eu preciso entender que Ele pode, mas eu preciso entender que Ele quer. Outra coisa, eu preciso entender que quando Jesus diz eu quero, é Deus dizendo eu quero. Jesus e Deus são a mesma pessoa. Então hoje, em nome de Jesus, a gente vai conversar um pouquinho a respeito do caráter de Deus. E me traz um temor mesmo para falar a respeito do caráter de Deus, porque eu sei que falar a respeito do caráter do nosso Deus, é falar a respeito do caráter de alguém que não muda. Malaquias 3:6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse caráter de Deus, dessa estabilidade de Deus. E como eu disse e repito, me traz um certo temor, porque não expressar corretamente o caráter de Deus foi o motivo que fez Moisés não entrar na terra prometida. Aleluia. Então eu percebo muito crente, às vezes hoje dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas de uma maneira distorcida, a respeito do caráter de Deus. Então essas pessoas não acessam o que Deus tem, porque tem até a ideia de que Deus pode, mas não sabe ou acham que são indignos de receber, quando Deus na verdade quer te dar. Ele não só pode fazer, como Ele quer te dar. Está comigo? O livro de Mateus, no capítulo 12, fala a respeito de uma passagem lá que quando o demônio está no couro, né, das pessoas lá, né, e aí vem a pessoa, expulsa o demônio do couro deles, aí eles saem, e aí a casa, né, o templo, a pessoa fica varrida e ornamentada. Essa palavra dá a ideia mesmo de algo estabelecido, limpo, organizado, mobiliado, feito mesmo. E aí diz que se a casa fica desse jeito, arrumada. Mas aí o demônio ele sai
e ele volta para aquele lugar com mais 7. E a Bíblia diz assim que o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Isso me faz pensar também o seguinte, que o nosso estado é determinado por aquilo que a gente tem dentro. Aleluia. E aí, a gente lembra que, por exemplo, o balão, para ele subir, ele só precisa se encher de ar quente. Ele não precisa orar, ele não precisa crer, mas só o que está dentro dele, que é o ar quente, já vai fazer ele subir. Então, em nome de Jesus, se a gente só colocar isso para dentro, a respeito do caráter de Deus, da sua bondade, da sua fidelidade, a gente já vai subir, já vamos crer para coisas maiores, vamos estar em lugares melhores, vamos vivenciar coisas melhores, só o fato de a gente colocar isso para dentro. Tem coisa que a gente não vai precisar orar, a gente não vai precisar crer, a gente não vai precisar se mover, mas só de colocar isso para dentro, se não amarrar, assim como o balão, você vai subir. Amém? Está comigo? Então posso começar? Aleluia. Falando a respeito do caráter de Deus, primeiro vamos dar uma definição de caráter, que é firmeza de vontade, constância, estabilidade, relativa à maneira de pensar e agir. Então, caráter fala a respeito dessa estabilidade, Ronaldo, deles. Por exemplo, alguém, não pode dizer que a pessoa não tem caráter, ou ela é mau caráter, ou ela tem um bom caráter. E fala caráter a respeito dessa estabilidade. Alguém de mau caráter, você já sabe quais vão ser, né, as ações dessa pessoa, por causa dessa estabilidade, desse caráter que ela tem. Já sabe que tem gente que tem o costume de mentir, tem gente que tem o costume de roubar. Pode dar o nome que você quiser. Se for, né, pobre, está roubando. Se for rico, é cleptomaníaco. Mas é o estado, é o caráter dele. Tem aquilo como mania. Já é uma estabilidade, não muda, é daquele jeito. E Deus, ele também não muda. Deus tem o seu caráter, e Deus é estável. Deus, ele não é alguém bipolar, que hoje acorda bem e no outro dia acorda mal. Deixa eu orar, chegar até Deus para ver como é que ele está hoje. Então, se ele estiver bem, se ele estiver de bom humor, quem sabe ele me abençoa. Rapaz, hoje eu não vou nem chegar, aleluia, porque o negócio não está muito bem. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando, aleluia. Porque às vezes, né, você olha assim e fala assim, rapaz, é melhor eu não, deixa eu esperar o tempo passar, porque a Bíblia diz, né, para fugir da aparência do mal. Então ali eu vou olhar, se tiver tudo bem eu chego e peço, se não tiver eu não chego. Sabe assim, Deus não, Deus ele é bom em todo tempo. E bondade é um dos atributos do caráter de Deus. São várias coisas, né, eu sei que você vai aprender isso no Rema, não pretendo mesmo, nem eu vou conseguir falar a respeito de tudo. Mas algumas coisas precisam ficar bem claras no nosso entendimento hoje a respeito do caráter, justamente para que, se acontecer, como o pastor José Roberto sempre diz, né, o dia mau vai chegar. E a gente não quer que o dia mau chegue. Eu não gosto do dia mau também, eu gosto do dia bom. Aleluia. Mas o pastor José Roberto sempre fala, né, o dia mau vai chegar. Mas a diferença é como ele nos encontra e onde ele nos encontra. E o dia mau chegou ali para Abacuque. Não tinha gado, não tinha mantimento, não tinha nada, né, devendo até, né, o nome sujo, ligando um monte de coisa. Mas ele disse, todavia eu me alegro no Senhor. Porque eu vou exultar, eu vou ficar feliz no Deus da minha salvação, porque essa circunstância vai mudar. Então não é também as coisas ruins que vão determinar a minha alegria. Mas é Deus que pode me tirar dessa situação, que vai determinar. Está comigo? Quem está entendendo alguma coisa aqui, diga amém, por favor. Aleluia. Então, olha o que é interessante a gente pensar, que se eu quero conhecer a Deus, eu preciso olhar para a palavra. Jesus e Deus são a mesma pessoa. E Jesus e a palavra são a mesma. Ele diz a palavra no livro de João que e o verbo se fez carne. Então o verbo estava com Deus e o verbo veio e se tornou carne, né? Nasceu em forma humana, Jesus. Então Jesus e a palavra são um só. Se eu quero então conhecer a Deus, eu devo olhar para a palavra. Eu não conheço a Deus baseado no que o pastor disse. Eu não conheço a Deus baseado no que o meu irmão está vivenciando. Eu não conheço a Deus baseado nas experiências da minha avó, da minha família. A minha teologia é formada pelo que a palavra de Deus diz. Amém?
E se algum dia alguém disse alguma coisa que vai contrário à palavra, o próprio apóstolo Paulo diz que se descer um anjo do céu e dizer algo contrário à palavra, seja anátema, ou significa maldito. Aleluia. Então, o livro de João, no capítulo 14, no verso 8 e 9, a Bíblia diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Jesus estava dizendo ali para Filipe: Filipe, você fica querendo que eu te mostre? Basta você olhar para mim. As pessoas querem conhecer a Deus, basta ler a Bíblia, que a gente já vai entender quem é Deus. Deus, ele se revela na sua palavra. O livro de Romanos diz isso no capítulo 1, se eu não me engano, verso 16, que Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. Mas não é para todo mundo, é para aquele que nele crê. E o verso seguinte ainda diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela através da boca dos outros. E eu não estou dizendo que a gente não possa depender de mestres para ensinar, senão a gente não falaria do rema. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o que essas pessoas dizem, de forma inspirada e revelada, a fonte tem que ser a palavra. Quantos estão comigo? É o que eu sempre digo nesse lugar. O que está sendo dito aqui desse púlpito, seja do pastor ou de outros ministros que passam por aqui, sendo da casa ou não, confira na sua Bíblia para ver se está escrito ou não. Não fique só com o que o ministro está dizendo. Lembra, nossa teologia é formada segundo o que a Bíblia diz, não segundo o que o pastor acha. Então, Filipe disse: eu preciso ver, eu preciso conhecer a Deus. E Jesus disse para ele: cara, olha para mim. Olha para mim que você vai saber quem é Deus. Veja as obras que eu faço. As obras que eu faço falam por mim mesmo. Então, em João 6,38, Jesus também disse assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Veja, quando Jesus disse isso: olha para mim, que você vai ver Deus. E ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Tudo o que Jesus fez era como se fosse Deus fazendo. Por isso, quando o leproso disse para ele: se quiseres, pode purificar-me. Jesus disse o quê? Quero. Então, quando Jesus disse quero, era Deus dizendo para ele: quero. Era Deus dizendo para ele: eu não só tenho poder para isso, não só existe uma disponibilidade em mim para isso, mas eu quero isso. E eu vou te dizer, eu quero mais do que você quer. E eu posso te provar isso, porque Deus entregou o seu Filho, o único que ele tinha, para nos alcançar. E às vezes a gente vê crente nem fazendo tanta força assim para alcançar o que Deus tem. Por isso eu posso dizer que Deus, ele quer mais nos alcançar do que a gente ser alcançado. Então, quando Jesus disse isso assim: olha para mim, ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Em Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pronto, isso já mostra também as obras que Jesus veio fazer. Aqui diz que Jesus, ele foi ungido para isso. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Isso já nos mostra também que muita coisa que a religião coloca na conta de Deus, quando nunca foi Deus que fez, e Deus, existe essa disponibilidade dele para nos curar, para nos promover, para nos enriquecer, e as pessoas colocam coisas na conta de Deus. Eu sei que talvez você já ouviu eu já falar outras vezes a respeito disso, mas eu preciso repetir isso. Pensa, quem aqui já ouviu, e eu sei que já, Deus está abrindo uma cova. Como que Deus vai abrir cova se ele é o autor da vida? A gente vê na Bíblia ele não abrindo cova, não existe esse versículo. A gente vê ele abrindo a madre. Aleluia. Quantos estão comigo? Não, essa doença que eu estou passando é porque é para glorificar o nome de Deus. Você acha, sério mesmo, que Deus precisa de uma doença para glorificar o nome dele? Alguém que acredita, gente, que Deus coloca uma doença para depois ir lá e curar a pessoa só para dizer que ele é Deus, é como se você tivesse um filho, você vai lá,
por livre e espontânea vontade, quebra o braço do seu filho e depois cola no lugar e põe um gesso só para provar o quanto você consegue colar aquele osso. Silêncio aqui, aleluia. Mas eu acho interessante essas coisas porque a gente vai colocando algumas coisas no lugar, uma ideia do caráter de Deus. A gente pode ver aqui que Jesus, ele andou por toda a parte fazendo o bem. Se eu chegar em você, Ronaldo, falar, tá aqui, Ronaldo, tem uma ofertinha aqui, simples para você, aleluia, eu estou crescendo ainda em fé, mas toma aí R$1.000, amém? Você recebe? Amém? Você acha que eu estou fazendo bem? Agora, se eu chegar, rapaz, eu olhei em você e quero te abençoar. Toma aí um câncer, aleluia. As pessoas que acham que Deus colocou uma doença para ensinar, então ela entende que uma doença é benéfica. Eu nunca vi ninguém orando, Senhor, me ensina com uma doença. Me ensina aí, bota aí um câncer no meu... Sei lá, não tem. E outro, vou te falar, gente, tem gente que tem medo de falar essa palavra. Ai, não fala câncer, pastor, não presta. Não, o quê? O câncer é um nome, está debaixo do nome. Então, qualquer doença tem que ir embora. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos. E aí deixa claro, os oprimidos do diabo. Tá comigo? Olha, uma das coisas que a gente precisa fazer é entender mesmo a respeito do caráter de Deus para que a gente não venha errar. O livro de 1 Samuel, no capítulo 16, vamos ler o verso 13. As pessoas dizem, não, mas está na Bíblia, pastor, que Deus enviou um espírito maligno para atormentar Saul. E está na Bíblia mesmo, aleluia, mas eu vou te provar quem é que está falando aqui, porque a gente precisa entender que na Bíblia... mesmo estando escrito que a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia, o livro de 1 Timóteo diz isso. Então, está na Bíblia escrito que Deus enviou um espírito maligno, mas será que foi Deus mesmo? A gente precisa entender que a Bíblia tem o homem falando, tem Deus falando e tem até o diabo falando. Tem lá, o diabo fala na Bíblia, está lá, ele conversa ali com Deus no livro de Jó. Mas vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16, o verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha que interessante. Diz então, e é preciso a gente entender, não dá tempo da gente falar tudo a respeito, claro. No Velho Testamento, a gente precisa entender que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Hoje, na Nova Aliança, por isso nós estamos em uma aliança superior com superiores promessas. O Espírito Santo não vem somente sobre, mas ele habita dentro. Está comigo? E no Velho Testamento ele vinha sobre. Mas ele vinha sobre não somente por 3 classes de pessoas. Ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Está comigo? E então aqui diz o texto que... cadê o profeta? Então Samuel ungiu Davi como rei, certo? Então a unção, o óleo ali, a unção representada pelo óleo, veio sobre Davi naquele momento. Só que já tinha um outro rei, a gente vai ver isso. Então, se a unção vinha sobre e o Espírito, ele saiu de Saul e passou a ficar com Davi. Está comigo? Eu vou ler de novo. Tomou Samuel o chifre e o azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Ó, pai, quanta coisa boa tem nesse texto, viu? Primeira coisa, para você ser ungido, você tem que ser no meio dos irmãos, viu? Você não dá para você ser ungido em outro lugar, não. Aleluia. Não, eu sou ungido, mas eu não quero vir na igreja. Então esquece unção, viu? Porque a unção cresce no meio dos irmãos. Você vai ser ungido no meio. Achar que vai cumprir o plano de Deus fora? Que nada. Eu aconselho você a ouvir o culto de hoje de manhã no Fortalecendo a Visão da Shirla, que ó, massa, viu? Maravilha. Mas enfim, senão eu saio daqui de onde eu estou e vou para outro canto. E a ideia aqui é outra. Ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Olha que interessante a gente ver essas coisas aqui. Então o espírito estava sobre Saul, que ele era rei,
mas como Davi foi ungido rei, o Espírito saiu de Saul, o Espírito Santo, e passou a ficar sobre Davi. Nesse momento em que Saul se encontra sem o Espírito Santo sobre, um espírito maligno se apossa dele. Está comigo? Agora, as pessoas pegam esse texto e dizem, ali um espírito maligno da parte de Deus tomou conta dele. Mas presta atenção no texto, pelo amor de Deus. Olha o que o texto diz. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus o atormenta. Quem é que diz que o espírito maligno é de Deus? Não foi o profeta e muito menos Deus. Quem disse foi os servos de Saul. Mas porque está escrito, as pessoas estão vendo, Deus enviou um espírito maligno, quando nunca foi Deus. Deus não envia espírito maligno. Deus, ele tira o espírito maligno. E era através da música. Chamaram Davi lá, que ele dedilhava o negócio, ele não precisou orar, não precisou cantar, mas como a unção estava sobre ele, quando ele dedilhava aquele negócio, aleluia. Imagina hoje o doutor Felipe aqui, só no primeiro blém, aleluia, entendeu? Pastor, eu nunca vi demônio se manifestar aqui. Lógico, porque você está ouvindo o blém. O demônio não é louco de entrar aqui no blém. E se vier outro ainda, é um de baixo e um de cima. Blém, blém, blém. Cada blém desse é um tapa na cara do demônio e outro blém. Agora é um soco no estômago, é blém, um chute na coxa, e blém, um chute na cara. Você acha que eu vou entrar lá para quê? Eu, né? Aqui não, ele que vai atormentar no bar, em outro canto. Mas aqui não. Quando estão entendendo? Aleluia, coisa boa. Bom, Lucas no capítulo 13, no verso 11, para ficar bem claro mesmo a respeito de algumas coisas, diz de uma mulher que estava possessa, né, de um espírito, e ela estava encurvada há muito tempo. Então, no verso 11, diz assim, de Lucas 13, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Aleluia. Olha que coisa, outra coisa interessante nesse texto é, algumas doenças vêm através de um espírito maligno. Eu não estou dizendo que toda doença, ela tem, o início, ou o motivo dela é um espírito. Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Nós estamos sujeitos a esse corpo ainda. A negligência a esse corpo físico pode trazer doença para o nosso corpo físico. Mas também uma vida de pecado, e a gente pode olhar outros textos, não vai dar tempo de mostrar todos, pode também trazer doença para o corpo físico. Aleluia. Como eu disse e repito, eu não estou dizendo que todas as doenças têm origem no espiritual. Mas a origem de fato das doenças tem no espírito. Adão, quando ele foi criado no jardim do Éden, ele era para ser eterno. Então, quando ele morre espiritualmente, ele passa a morrer fisicamente. A morte física só veio a existir por causa, primeiro, da morte espiritual. Quando Adão morre espiritualmente, ele passa a morrer fisicamente. Ele já estava morto no espírito, por isso ele passou a ficar velho, cansado. As pessoas às vezes falam assim, ai, um dia eu vou chegar no céu e eu quero conversar com Adão, porque a gente agora tem que trabalhar, porque Adão errou. Isso é um engano. Na verdade, quando Adão foi colocado no jardim do Éden, já foi colocado para trabalhar. O que veio então com a queda não foi o trabalho, mas foi o cansaço com o trabalho, porque ele já estava morto espiritualmente e agora passou a morrer fisicamente. Então ele trabalhava e ficava cansado. Mas na verdade, a gente, eu não sei se você sabe, não sei se você vai ficar feliz com isso, mas a gente vai trabalhar até na eternidade. Poxa, eu sei que seria um descanso eterno. Vai ser descanso eterno, porque você não vai ficar cansado com esse trabalho, tá bom? Mas que você vai trabalhar, você vai. Se lá no céu, na eternidade, a gente vai trabalhar, vir para a igreja hoje e não querer fazer nada, a gente vai chegar lá no céu e falar, não, aqui eu só quero ser membro. Nem no céu não tem somente membro. Nem no céu tem. Você vai chegar lá e falar, rapaz, que coisa boa. Eu não estou dizendo que você vai participar da limpeza do céu, não é isso não. Porque acho que nem está sujo. Mas o que eu estou dizendo é que a gente vai fazer alguma coisa, isso vai. E eu não dá tempo de mostrar para você, porque a aula, aleluia, assim, que o culto hoje, meu Deus do céu, eu vou até beber água depois dessa. Aleluia. O culto hoje, aleluia, ele não é escatologia, mas ele é sobre o caráter de Deus, tá bom?
Então eu não posso ir muito fundo nessa porta aqui não, senão a gente não consegue voltar. Aleluia. Eu fiquei até com vergonha agora. Oh, aleluia. Mas deixa eu dar uma notícia boa para você, em nome de Jesus. Eu vou ler na versão a mensagem, você pode abrir aí na sua Bíblia, na versão comum que você tiver. Isaías no capítulo 49 e o verso 15, a gente vai ler até o 18. Olha que interessante. Pode a mãe esquecer o bebê que mama e abandonar o filho a que deu à luz? E aí tem um ponto de interrogação, porque é uma pergunta, e eu vou te responder. Pode. Pode porque pode. Ai, linda minha cria, nossa, mas pode abandonar, é possível. Aleluia, a gente já viu na notícia, tem gente que joga no lixo, tem gente que... Eu não tenho coragem de... Olha, meu Deus do céu, nem com um cachorro. A gente fica com dó de gente que coloca gato dentro do saco de lixo e joga no Paraíba, quanto mais que gente. Não é? Mas a Bíblia diz, pode a mãe esquecer o bebê que mama, abandonar o filho que deu à luz, e foi a própria criatura que deu à luz, não é nem filho dos outros, amém? Diz, pois, mesmo que as mães esqueçam, eu nunca esquecerei de você. E aí diz, nunca. Veja, escrevi o seu nome na palma da minha mão, nunca perco de vista. Os muros que você está reconstruindo, seus construtores são mais rápidos que os demolidores. As equipes de demolição se foram para sempre. Levante os olhos e olhe em volta. Olhe bem, vê que todos estão se reunindo, vindo para você. Tão certo como sou Deus vivo, é o decreto do Eterno. Você se vestirá como eles costumam usar os seus enfeites, como se veste a noiva. Oh, aleluia. Isso nos mostra que mesmo que o homem esteja esquecido de nós, mesmo que a gente tenha sido abandonado por pessoas, Deus não nos abandona. A bondade e a fidelidade dele, diz no Salmo 23, certamente nos seguirão todos os dias de nossa vida. É o tipo de coisa que eu não preciso orar para que a bondade e a fidelidade me sigam. É o tipo de coisa que eu preciso lembrar, para que eu tenha consciência de que mesmo, porque pensa, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, por que eu vou temer? Não é pelo vale da sombra da morte, mas é porque quem está passando comigo, e além de alguém estar passando comigo que é poderoso, ainda a bondade e fidelidade está aqui. Tem dois seguranças, um de cada lado. Você já viu o artista quando anda na rua com segurança? Ele vai de boa, não está nem preocupado, por quê? Porque ele tem a ideia de que ele está seguro. Essa é a consciência que a gente tem que ter. Que quando eu saio ali na rua, rapaz, tem dois seguranças. Eu olho a bondade e agora a fidelidade. Eita glória. Qualquer coisa eles seguram a onda aí. Quantos estão me entendendo? Amém? Agora, como que eu vou falar da maldade de alguém se nessa pessoa não existe maldade? Eu não sei de onde as pessoas conseguem tirar a ideia de que foi Deus quem colocou uma doença, de que foi Deus quem colocou uma coisa ruim para ensinar. Eu falei e repito, Deus ele não precisa das armas de Satanás para nos ensinar, ele tem a palavra, ele tem o Espírito. Está comigo? Fica triste comigo não, gente, por favor. Sei porque também para mim foi revelação quando eu ouvi essas coisas, mas o bom é que me trouxe segurança para confiar mais em Deus. A ideia aqui não é a gente quebrar o biscoito sagrado seu só por quebrar, mas é para que a gente passe a ter, a partir de agora, confiança em Deus. De que Deus é bom. De que se eu estou passando alguma coisa na minha vida, não é por conta dele, porque ele está de mau humor, mas sim, pode ser várias coisas, mas culpa de Deus não é. Está comigo? Então vamos lá, outro texto. Imagina... Aleluia, vamos dar um exemplo aqui. Imagina, Ronaldo, que você tivesse que definir a Eliette, que nem está aqui hoje, eu penso assim, meu Deus, cuidado, não fala, tá bom? É só um exemplo, pelo amor de Deus. Imagina, pelo amor de Deus, não fala, tá bom? Eu vou aproveitar que ela não está aqui. Não, brincadeira, vai, aleluia. Volta, Romeu, volta. Vai. Imagina que você tivesse que definir a Eliette em uma palavra. Imagina se você tivesse que me definir, Maria, em uma palavra. Vocês dois ou outras pessoas, um amigo talvez, pega alguém e fala, você defina
o Silvio para mim em uma palavra. Imagina João, quando ele foi escrever o Evangelho de João, 1 João, essa carta, né? Imagina como ele definiu Deus. Olha o que diz 1 João no capítulo 1, no verso 5. Ele definiu Deus em uma coisa tão simples e às vezes se torna tão complicado para as pessoas, porque é simples. Ele disse assim no verso 5 de 1 João, capítulo 1. Ora, a mensagem que da parte dele... Não, eu acho que a gente tem que ler desde o primeiro, eu vou lá, vai ser melhor. Isso. Eu vou ler desde o verso 1 até o 5, vai ficar até melhor. Diz, acompanha comigo. Ora, o que desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, João aqui está dizendo, eu andei com o cara. Eu estive junto com ele, quando ele esteve no seu ministério terreno. Não é qualquer um que está falando isso, gente. Quantos estão comigo? E ele disse no verso seguinte, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifesta. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Verso 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Verso 5, presta atenção agora. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Rapaz, olha, João andou com Jesus. Ele diz, eu andei com ele, meus olhos viram, minhas mãos apalparam, eu estive com ele o tempo todo. E eu estou falando essas coisas para que a gente venha ter comunhão com ele. Ou seja, sem isso, sem essa revelação, a gente não vai ter comunhão com ele. E a mensagem que nós ouvimos, nós também estamos anunciando. E é esta, Deus é luz, gente, e não há nele treva nenhuma. Então tudo que a gente coloca às vezes na conta de Deus, quando na verdade não é, doença, coisas ruins que às vezes as pessoas acham que é Deus em quem vai fazer, quando na verdade nunca foi Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Aleluia. Bom, Filipenses no capítulo 1, pensando então nesse caráter, nessa estabilidade, né, que Deus tem a respeito, fica mais fácil de a gente crer nas promessas. Porque mesmo que algumas coisas estejam demorando, veja, a minha ideia aqui não é responder todas as perguntas que você tem, até porque eu também tenho questionamentos que eu ainda não respondi para mim mesmo. Mas não significa que eu vou sacrificar o que eu conheço de Deus por causa de algumas respostas que eu ainda não tive. Então, quando eu conheço o caráter de Deus, eu fico seguro que pode ainda não ter acontecido, mas não significa que não vai. Quando o tempo passa, ao invés de eu ficar desanimado, eu conhecendo o caráter de Deus, eu me animo, porque eu estou mais perto de receber a promessa do que propriamente mais longe. Entende a diferença? Então, Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, diz assim, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que é isso? É quando a gente conhece o caráter de alguém, sabe que ele vai cumprir, sabe que ele está disponível para fazer. Quando a gente não conhece o caráter das pessoas, a gente chega a ficar em dúvida ou é colocado em xeque as promessas. Quem nunca, né? Encontrou com alguém na rua e já não ouviu aquela frase, ei, e aí, tudo bem, como é que você está? Aquela coisa, vamos marcar um dia, quando na verdade você não tem intenção nenhuma de marcar nada. Pensa. Quem já ouviu, não precisa levantar a mão, mas, né? Já ouviu essas coisas, ei, vamos marcar um negócio. Que marcar o quê, cara? Você não está com a intenção de marcar. Às vezes você nem quer se encontrar com aquela pessoa, mas fala isso que parece que para agradar. Agora a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aleluia, está comigo? Aleluia. Gente, olha, eu vou te dizer uma coisa. Bom, vou continuar aqui. Jeremias, no capítulo 1, o verso 12, diz assim, disse-me o Senhor, viste bem,
porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. No contexto aqui, Deus estava falando ali com o profeta Jeremias, né, e disse assim: o que você está vendo? Ele falou assim: eu estou vendo uma vara de amendoeira, tal. Eu sei que isso tem outros significados, tem um monte de coisa ali para a gente ver nesse texto, mas como eu estou falando hoje a respeito do caráter de Deus, eu quero me atentar nessa parte, quando Deus disse para ele: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Essa palavra eu velo, a ideia é essa mesmo, como se fosse um velório. Essa palavra de velório vem de ter lá o morto, né? É o morto, né, gente? Está ali o corpo, né? Você entendeu, né? E aí os outros ficam velando, né? Fica rindo porque eu fiquei pensando numa palavra para falar, né? Mas enfim, está ali o corpo, e aí ficam os outros ali velando. Né, olhando. Nossa, era tão bom, aleluia. Às vezes nem era nada, né? Mas aleluia. Ele nem era tão bom assim, né? Mas você fala, era bom. Chama o pastor, né? Para ver o que ele vai falar, né? Vamos ver, eu quero ver agora. Quero ver o que o pastor vai falar dessa criatura, né? Tá bom? Mas tá bom, aleluia. Então, essa palavra ali que ele disse para Jeremias: eu velo sobre a minha palavra, é justamente isso. Deus, ele fica ali velando sobre a palavra dele. Ele está do céu procurando. A Bíblia diz que ele procura pessoas para abençoar. E ele procura também quem canta a palavra, Abel. Ele procura quem ora a palavra. Ele procura quem se atenta para a palavra. Ele procura para responder a palavra. Eu não tenho tempo de mostrar não, mas eu posso te mostrar, eu posso te provar na Bíblia que os anjos são espíritos ministradores, estão a serviço de nós que temos a salvação, e os anjos atendem a voz da palavra. Quando eu oro a palavra, os anjos, eles têm a obrigação de vir e cumprir. Deus está dizendo: rapaz, olha aqui, vocês estão muito parados aí, vai lá. Ele orou a palavra, e eu velo sobre a minha palavra. A minha palavra tem que se cumprir. Quando ele fala a palavra não volta vazia. Lembra de Isaías 55? Ela é lançada, ela faz o que lhe apraz, volta para Deus, e agora Deus dá uma resposta. Entende isso? A gente precisa entender que essa chuva que está caindo na terra, essa chuva estava na terra. Oh, aleluia. A chuva que está caindo, ela não veio do céu, ela veio da terra. É a palavra que foi lançada, Isaías 55. Ela faz o que tem que fazer, mas ela sobe, ela não volta vazia. E depois Deus dá uma resposta para a palavra. Por isso, quando eu falo a palavra aqui, eu já tenho expectativas de que algo vai se manifestar. E eu estou olhando para cima, não sei por quê, porque pode vir daqui também, aleluia. É porque quando se fala de algo celestial, a gente já pensa logo assim, quando na verdade eu poderia olhar para cá. Amém? Mas vamos para outro texto aqui. Quando Deus diz eu velo sobre a minha palavra, só para a gente entender a importância que a palavra tem para o próprio Deus, em Salmos 138, o verso 2. Quem está entendendo alguma coisa hoje aqui, moço? Pelo amor de Deus. Eu sei que hoje é um culto de ensino mesmo, mas a gente sai daqui mesmo, fortalecido, robustecido, para que quando a gente correr aqui, essas carreiras que a gente dá, e a gente deve mesmo, nós somos pentecostais, a gente deve mesmo se mover com o Espírito, mas se mover com essa consciência de que Deus é bom, e não somente pela emoção, mas com um fundamento sólido que é a palavra, firmado na rocha. Está comigo? Salmo 138, verso 2 diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvar-te-ei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Uau! Aleluia! Então, acima de tudo está o nome de Jesus. Ele diz aqui nesse texto, e aqui era Davi ainda, que estava numa aliança inferior, com inferiores promessas, mas ele já teve essa revelação da parte de Deus. Ele diz: rapaz, ó, a palavra e o nome, que nem tinha o nome de Jesus na época ainda, mas lá era Jeová, né? Ele já tinha esse conhecimento desse nome. Jeová diz: a palavra e o nome está acima de tudo. A palavra está tão acima de tudo que Deus, o próprio Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus está preso à palavra dele. Quem acha que Deus pode fazer tudo? Levanta a mão para saber. Agora eu quero que você levante. Mas a Bíblia diz que Deus não pode tudo.
A Bíblia diz, o livro de Tiago diz que Deus não pode mentir. Então, se ele escreveu, ele vai cumprir. Ele não vai contra a palavra dele. Deus não é Deus que diz assim, eu escrevi, mas já que eu sou Deus, então para mim não serve. Não, não tem essa. Está comigo? Aleluia. Como eu disse, algumas pessoas, se a gente só fizer algumas perguntas, a gente já resolve um monte de problema. Por exemplo, essa questão que às vezes as pessoas falam, né, que Deus colocou doença, Deus matou, Deus abriu a cova. Se Deus mata, raciocina comigo. Se Deus mata, Deus é o quê? Assassino. E se ele é assassino, no céu não entra assassino, o que ele está fazendo lá? Eu deixo alguns segundos para que a gente possa pensar mesmo a respeito. Lembra, quando Deus diz para Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, um dos 10 mandamentos, que está lá no livro de Êxodo 20, e o verso 13, para ser bem exato, é um dos 10 mandamentos que ele deu para Moisés. Olha o mandamento, um versículo bem pequenininho, mas é importante. Não matarás. Você acha que Deus às vezes não fica irado? Diz, a Bíblia fala sobre a ira de Deus, claro que fica, mas o próprio Jesus também disse, você vai ficar irado, quem nunca ficou irado? E com trânsito, com outro irmão, com outra coisa. Agora, a diferença é o que você faz com a ira. Não é pecado ficar irado, mas é o que você vai fazer com a ira que pode se tornar pecado. Quantos estão me entendendo? Então, até o próprio Deus, se a ira dele se levanta contra alguma coisa, ele olha para a palavra dele, e a palavra dele que ele deu para Moisés, mandamento, diz, não matarás. Então, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu não posso ir contra a minha palavra, então, eu não mato. Aleluia. Se Deus fosse assassino, gente, por que ele prometeria para nós longevidade? Bota o verso 12 aqui para mim, por favor. Desse mesmo Êxodo 20. Se Deus tivesse a intenção de matar, por que ele colocaria esse aqui para a gente ter longa vida? Honra teu pai e tua mãe, para que você morra cedo, está escrito, né? Para que se prolonguem os teus dias na terra. Ou seja, para você ter vida longa. Se Deus tivesse a intenção de matar alguém, por que ele nos ensinaria como viver longa vida? Várias promessas na Bíblia estão dizendo assim, você vai ver os filhos dos teus filhos. Isso é neto. Imagina eu então, que por enquanto ainda não tenho filho, o tanto que eu vou viver. Eu penso nessas coisas. Eu ainda vou te dizer, não vou chegar capengando não, viu? Aleluia. Rapaz, não vou precisar trabalhar tanto também, eu concordo, mas aleluia. Mas tem que, né? Enxuto, aleluia. Tá bom, Maria? Vou estar lá. Aleluia. Né? Corta essa parte, né? Aleluia. Mas, Efésios, vamos para Efésios, aleluia. Efésios no capítulo 6 e o verso 1, Paulo disse lá, ele cita esse versículo, esse mandamento, e ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Então, esse Deus que promete longa vida sobre a terra, ele nos ensina os princípios para que a gente vá bem na nossa vida, uma vida de prosperidade, uma boa jornada, e também a gente viva bem e longos dias. Quem está entendendo aqui? Pelo amor de Deus, gente. Olha o que Jesus disse. João, no capítulo 11, no verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou. Quando Jesus disse, eu sou, ele está dizendo quem ele é. Eu sei que ele diz outras coisas. Ele diz também, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você nunca viu Jesus dizendo, eu sou a morte. Você viu Jesus dizendo, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu vim fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí a gente só vê Jesus curando. A gente não vê Jesus botando uma doença em alguém para ensinar essa pessoa. Esse versículo não existe. E aí as pessoas dizem que foi Deus quem colocou aquela doença,
porque também não consegue às vezes explicar o porquê. Se você não sabe explicar, você não sabe, pronto, acabou. Você não tem que ter todas as respostas. Amém. Essa ideia de querer responder todas as perguntas, isso aí é para Deus, não é para a gente. Está comigo? Amém. E aí Jesus está dizendo, eu sou, o que ele diz? A ressurreição e a vida. Imagina ele, que é a ressurreição, querendo matar alguém. Ele, vou matar, viveu. Oxe, por quê? Porque eu sou ressurreição. Não, mas agora vai morrer. Não, viveu mais ainda, mais 10 anos de vida. Por quê? Porque eu sou vida. Não tem como a vida gerar morte, porque ele é vida. Ele não está dizendo que ele tem vida. Assim como ele diz, não, Deus não, ele não tem amor, ele é amor. Assim como ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Não tem como eu fazer algo diferente do que eu sou. Como que eu vou matar? Se eu estou vendo ali a criatura, eu vou chegar para matar, mas eu sou ressurreição, eu sou vida, então não tem como eu matar. Mas o que mata então, pastor? O que mata foi o que aconteceu com Adão lá, porque ele morreu espiritualmente, automaticamente passou a morrer fisicamente. E hoje nós estamos ainda presos a esse corpo físico, então por isso algumas coisas acontecem. Mas de fato, todo crente não morre mais. A Bíblia chega a dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? Entenda que até o crente, quando morre, na verdade ele não morreu, é o corpo físico que está morto, mas a gente vai ter vida. Ou seja, a gente que nasceu de novo, a gente nunca vai morrer. Porque não tem como você estar em Cristo, que é ressurreição e vida, e morrer. Como? A gente não está em Cristo? 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. E aí eu estou em Cristo, e agora eu vou morrer. Que jeito? Se você está na ressurreição. Aleluia. Aleluia. Que oração, pelo amor de Deus. Aleluia. Quero chamar o grupo de louvor para cá, eu preciso encerrar em nome de Jesus. Não vou passar muito tempo não. Deuteronômio no capítulo 11, no verso 8 e 9, diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Para quê? Olha o que Deus está dizendo aqui, eu estou colocando mandamentos para que você venha cumprir, e ele diz, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, a terra que mana leite e mel. Olha só, Deus ele pode, ele quer e ele vai fazer. Então ele não somente quer dar a terra que mana leite e mel, como ele quer dar ainda uma vida longa para que a gente venha aproveitar daquela terra, porque também chegar naquela terra que mana leite e mel, capengando, não serve. Isso não é vida de prosperidade, não é uma vida plena que Deus promete. Então ele diz na sua palavra, guarda os mandamentos para que viva. A terra prometida está ali e eu vou te dar, eu quero que você chegue e ainda você vai viver muitos dias naquele lugar. Que lugar? Um lugar de provisão, um lugar de descanso. Sair da terra da escassez e entrar na terra da abundância e agora viver lá pleno, em paz, alegre. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Eu vou pedir para... Só um minutinho, deixa o Marcelo ou o Carlos, eu não sei quem está lá. Bota uma imagem aqui para mim que eu pedi para vocês. Já estou encerrando mesmo, de fato. Aquela da... Quem conhece... Apaga aí para mim, por favor. Essa aqui é uma mulher que foi pintada por um artista italiano chamado Leonardo da Vinci. E, como ele não era crente, ela se chama Mona Lisa. Se ele fosse crente, ela chamaria Mona Rica. Amém? Aleluia. Eu achei que você ia gostar. Foi fraca essa? Aleluia. Eu prometo que eu vou melhorar nas minhas piadas, tá bom? Se essa foi fraca, eu peço perdão, pai. Eu vou achar uma melhor. Mas então, Mona Lisa. Mona Lisa. Quem pintou Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Agora, imagina, Flávio, se eu pedisse para você, a partir do quadro de Leonardo da Vinci, fale sobre Pablo Picasso. Esse que é o problema. As pessoas
duvidam do caráter de Deus, porque elas olham a arte do diabo e querem explicar o artista Deus. Quem está entendendo? Se eu quiser entender o artista Deus, eu preciso olhar para a obra que ele fez e para as obras que ele faz, e não as obras do diabo. Porque é o grande questionamento. Mas se Deus é tão bom, por que tem tanta briga no mundo? Por que tem tanta guerra? Por que tem tanta doença? A resposta é clara: porque as pessoas não estão em Deus. Romanos no capítulo 1 e no verso 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, gente, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Uau! Outro texto, falando a respeito dessa obra divina, Salmo 19, do verso 1 ao 4, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol. Aleluia! Sabe, se um médico, ele é conhecido, gente, pela sua especialidade, não é isso? Tem lá, médico de coração, como é que chama? Cardiologista. Eu não fui no cardiologista quando eu machuquei o dedo. Nem fui no médico, nada, tá bom? Sim, aleluia. Dá pra ver pelo curativo, né? Nem precisava, né? Nossa, tão bem feito, meu Deus do céu. Agora, é interessante que o médico, ele é nomeado de cardiologista porque ele cuida do coração. O ortopedista cuida dos ossos. E aí por aí vai, né? Não vou falar mais não, senão ainda vou. Por isso que eu acho que você, crente, principalmente do Verbo da Vida ainda, você tem que ir no otorrino. Amém? A gente não cantou a música no começo? A música do otorrino. A alegria do Senhor é minha força, né? Porque você é crente, amém? Você, otorrino ou tô chorando? Eu tô rindo, então você vai no otorrino. Essa foi fraca também, né, gente? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Vou melhorar, pai. Vou melhorar. Vamos voltar, vai. Vocês ficam brincando, gente. Falando sério, tô falando dos nomes de Deus. Agora pensa, Deus, ele é conhecido por alguns nomes. Olha só. Jeová Tseknu, o Senhor é nossa justiça. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Raá, o Senhor é o nosso guia ou o nosso pastor. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Jireh, o Senhor é provedor. Jeová Samá, o Senhor está presente. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E tem também o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso ou mais que suficiente. Eu sei que existem outros nomes para serem atribuídos a Deus, mas nós não temos nas Escrituras nenhum nome falando que coloca do. Só tem Deus de vida, de provisão, de aumento, de crescimento. Por isso esse Deus diz: clama a mim, se você chegar a mim, eu vou te. Está comigo? Então, quero convidar a ficar de pé para que a gente possa, Senhor, e que nessa noite a gente venha mesmo ter essa consciência a respeito do que Deus tem para a nossa vida, e que a gente, e mesmo uma igreja que possa expressar a vontade de Deus, sabe, gente? O livro de Hebreus diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Tudo que veio antes de Jesus eram fragmentos de Deus. Eu não estou dizendo que não tinha Deus ali. Eu estou dizendo que não tinha o que a Bíblia diz. Não tinha a totalidade do que Deus é. Está comigo? Somente em Jesus nós vemos a expressão exata de Deus. Por isso o livro de 1 Pedro, no capítulo 2 e o verso 3 diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. E a gente sabe bem como é que é um recém-nascido. Berra, e enquanto a mãe não chega, não tem o que faça. Pode estar o pai ali comovido, ele,
que eu vou fazer? Mas não tem peito. Vai fazer o quê? É a mãe que tem que dar. Não é assim? Então a Bíblia diz: desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Pastor, qual que é o genuíno leite espiritual? Eu fiz discipulado. Quem disse que é isso? Eu não estou desqualificando a importância de um discipulado, gente. Entenda, por favor. Não, eu recebi o genuíno leite espiritual, agora eu estou no rema. Repita. Eu não estou desqualificando, a gente fala bastante do rema, você tem que fazer, é importante, é um divisor de águas na nossa vida, mas a Bíblia diz aqui que o genuíno leite espiritual, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, o genuíno leite espiritual, vos seja dado crescimento para a salvação, ser liberto, como Abacuque disse, independente da circunstância, crescimento para a salvação vem desse leite espiritual, o genuíno leite. Qual é? Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Sabia que tem muito crente que vai na igreja, cumpre as escalas, faz tudo que faz e não acredita que Deus é bom? Ainda é motivado pelo medo. Vai que Deus coloca uma doença em mim, deixa eu cumprir minha escala, deixa eu fazer minhas coisas, porque vai que Ele ainda vai pesar a sua mão sobre mim, sabe? Se alguém dizer assim para mim: pastor, Deus vai pesar a mão sobre você, eu falo: que pese as duas. Porque conhecendo o meu Deus, quando Ele pesa a mão, sempre é para abençoar, nunca é para amaldiçoar. O próprio diabo reconheceu isso, quando o diabo chegou até Deus no livro de Jó e disse: também você cerca ele com uma cerca de bênção, é lógico que ele vai te dar glória. E aí Deus disse para o diabo: vai lá então, pode tirar. Tá vendo? Deus, ele tirou, nunca foi Deus quem tirou. Foi o diabo quem tirou. Foi o diabo quem matou. Foi o diabo que usou coisas naturais. Foi um raio lá que matou todas as vacas dele. Por isso, quando estiver trovejando demais aí, ao invés de alguns esconder dentro do armário de medo, faça como Jesus fez, Ele ensinou como faz. Lembra? Repreende o vento, repreende o raio. Porque o diabo usou o raio para matar as vacas de Jó. Aleluia. Eu não tenho tempo de ir lá não, mas eu posso te provar pela escritura que foi o comportamento de Jó, porque ele andava em medo, dúvida e ansiedade, que deu acesso ao diabo fazer essas coisas. Nunca foi a vontade de Deus que ele tivesse aquelas coisas. E ainda, é porque às vezes a gente não para pensar, né? Mas o tempo que Jó passou aquela provação toda, aquele negócio todo, foi de meses. E depois, quando ele fala no final do livro de Jó: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Se ele conhecia Deus só de ouvir falar, já era o mais rico daquela região, imagina quando ele diz: agora, hoje, eu conheço Deus de andar com Ele. Por isso a Bíblia diz que Jó veio a possuir o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Em nome de Jesus, então, esse conhecimento a respeito do caráter de Deus vai trazer para a nossa vida o dobro daquilo que a gente perdeu. Eu, ao invés de ficar culpando Deus ou circunstâncias pelas coisas, agora o reconhecimento de que Ele é bom, o genuíno leite espiritual, vai trazer para a nossa vida benefícios. O livro de Salmos 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. O grupo de louvor vai cantar uma canção. Eu encorajo você a orar. Talvez se arrepender se a gente estava pensando que Deus tinha colocado alguma coisa na nossa vida, quando na verdade nunca foi. Pai, obrigado. Em nome de Jesus eu te agradeço pela tua bondade manifesta a nós. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra diz, Pai, que toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de mudança e nem variação. Por isso, nós ficamos com a tua palavra, nós aceitamos, Pai, os teus benefícios, nós cremos, Pai, nas tuas promessas e podemos dizer de boca cheia, em nome de Jesus Cristo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Podemos dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Podemos dizer que bondade e fidelidade certamente nos seguem todos os dias da nossa vida. Podemos dizer que nós temos do Senhor o sim e o amém, o querer e o efetuar. Podemos dizer em nome de Jesus Cristo que o Senhor se fez pobre para que a gente viesse a se tornar rico. Podemos dizer, Pai, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu te rendo graças,
Pai. Quando eu levanto as minhas mãos, quando eu fecho os meus olhos para te dizer, Pai, obrigado, Pai. Tudo é para o Senhor, tudo vem do Senhor e nós te rendemos graças por isso. Muito obrigado, Pai, pela vida manifesta do Senhor, pela materialização das coisas, Pai, sobre a nossa vida, em nome de Jesus porque Cristo. dele, Aleluia. por ele, Renda graças ao para Senhor. ele são todos. Amém. Para sempre, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz por saber sobre o caráter do seu pai? Meu Deus do céu. Quanto aprendizado hoje. Com essa mesma alegria, porque eu declaro isso sobre a Igreja Verbo da Vida Moreira César. Com essa mesma alegria, a gente vai dizimar e ofertar. Aleluia! Esse momento, pastor, também vai ser leve e divertido, viu? Em nome de Jesus. Você pode se sentar. Aleluia! Sabe, pensando algumas coisas, enquanto o pastor estava ministrando aqui, e ele disse assim que Deus deseja muito mais nos alcançar do que a gente de ser alcançado. Você aprendeu, a gente aprendeu muita coisa aqui hoje sobre o caráter do nosso Pai. E um dos atributos do caráter de Deus é que Ele é um Deus doador. Mas não de doença. Aleluia. Deus deu filho, Ele não deu doença. Aleluia. Você pode abrir comigo lá em Romanos no capítulo 8, verso 32? Aleluia. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Deus, ele não poupou o filho dele. Ele não poupou Jesus por conta de nós. E algumas traduções diz que Deus não daria com Jesus de graça todas as outras coisas. Gente, você que tem filho, eu ainda não tenho, naturalmente falando. Mas eu acredito que você não daria o seu filho por ninguém. Deus decidiu dar. A gente não vai ganhar de Deus no dar. Aleluia. Deus deu o filho dele por nós. Aleluia. E esse é o caráter do nosso Pai. Sabe que isso faz parte, precisa fazer parte do nosso caráter hoje. Aleluia, porque assim como Deus é, nós somos. Amém? E nesse momento mesmo de dízimos e ofertas, a gente está exposto diante de Deus. A gente não está exposto diante do pastor ou da Aline que está lá atrás. A gente está exposto diante do Senhor. Nesse momento, nosso coração está exposto mesmo diante dele. E sabe que 2 irmãos também estavam expostos diante do Senhor? Você pode abrir comigo lá em Gênesis, no capítulo 4, verso 3. O coração desses 2 irmãos estavam expostos diante do Senhor. E diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Algumas traduções diz que Abel deu uma carne de primeira, uma carne de qualidade para o Senhor. E aí diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A primeira coisa, Deus se agradou de Abel. Ele viu o coração de Abel, que estava envolvido naquilo que ele estava fazendo. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E a Bíblia diz que, ao passo que de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. E aí a Bíblia continua assim, dizendo: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que você está bravo? Por que você está irado? Por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Assim como Deus aceitou Abel e a sua oferta, Deus também desejava aceitar Caim. Aleluia. Ele pediu para que Caim, na verdade, mudasse o coração. E sabe que tantas coisas a gente tem aprendido, tem recebido aqui nesse lugar. Tanto conhecimento, né, de quem é Deus, de quem nós somos. Tantas coisas a gente tem recebido e tem aprendido aqui, que a gente faz mesmo por honra.
A gente dizima, a gente oferta, o nosso coração precisa estar envolvido nessas coisas. Porque a Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. No que está o nosso coração? Estou falando por mim também. O nosso coração precisa estar nas coisas do Senhor. Aleluia. Sabe que é só a gente saber o que é importante para uma pessoa, é só você seguir o dinheiro e o tempo dela. O que você considera importante para você, de valor, você investe seu tempo e seu dinheiro. E eu acredito que tantas coisas a gente tem aprendido aqui. A nossa vida tem sido transformada, a nossa vida tem sido mudada. Os nossos olhos do entendimento têm sido iluminados. Tantas coisas o Senhor tem feito aqui no nosso meio, na nossa vida. Porque Ele deseja fazer através de nós. E sabe que um dia eu ouvi isso e eu guardei no meu coração de que mesmo que não tivesse falando nada na Bíblia sobre dizimar e ofertar, mesmo assim eu faria, por conta de tudo que eu tenho recebido aqui nesse lugar, por conta de tudo que Deus tem feito na nossa vida, sabe, na nossa casa, na nossa família, nos seus filhos, no seu casamento. Meu Deus, a gente já não é mais quem a gente era. Tanta coisa que Deus tem nos acrescentado, e a gente precisa mesmo ter esse coração disponível para fazer, não ter o nosso coração nas coisas, no dinheiro. Uma outra pergunta que eu faço para você, para nós: se dependesse do meu dízimo e da minha oferta, essa igreja estaria aberta? Eu não estou dizendo nem do dízimo e da oferta do irmão que está do lado, mas do nosso. E eu estava orando hoje à tarde, antes da gente vir para cá, eu estava pensando sobre isso e me veio ao coração de que se existem ainda pessoas que ainda não são fiéis ao Senhor, hoje é o seu dia. Aleluia. Hoje é o dia da gente colocar no coração: Pai, eu vou ser fiel a partir de agora. Deus não leva em conta até aqui, até o hoje, mas vamos lá, daqui para frente, a gente ser mesmo, como eu disse, a gente está exposto diante do Senhor. E a gente ser sincero com a gente mesmo. Pai, eu não estava sendo fiel. Ou eu estava numa área, mas não estava na outra. Da gente poder falar para o Senhor mesmo: Pai, eu me arrependo, eu quero ser fiel a partir daqui. Porque eu quero que a gente precisa lembrar. A gente ouviu hoje sobre o caráter de Deus. E Ele é a nossa fonte. A gente precisa parar de pensar às vezes: nossa, mas se eu fizer isso, vai faltar, Bel. Se eu ofertar, Flávia, como é que eu vou pagar aquele negócio? Como é que eu vou pagar a conta no final do mês? Olha para o Senhor, porque eu sei que de alguma forma o dinheiro vai chegar. Coloca Deus como prioridade, coloca Ele como primeiro, de fazer mesmo, a gente fazer por amor, por gratidão, por honra. A gente não faz por medo. Nossa, se eu não dizimar, Deus vai me colocar uma doença. Você já acabou de aprender que não. Deus não dá doença, Deus deu filho. Aleluia. Então a gente não faz por medo. A gente faz por gratidão de tudo aquilo que você está vendo que está acontecendo aqui nesse lugar. E eu vou te dizer, o verbo da vida, Moreira César, vai expandir, vai crescer, vai avançar para todos os lados. E que bênção o Senhor poder contar com aquilo que é nosso, com aquilo que Ele nos ajudou a adquirir, que são as riquezas. Aleluia. Os diáconos podem passar os envelopes. Sabe, eu anotei uma frase que o pastor José Roberto falou outro dia, eu nem lembro mais quando, lá em Guará, que diz assim: você não pode ter de Deus o que você não está disposto a devolver para Ele. Aleluia. Sabe, a gente deseja tantas coisas, a gente deseja, as riquezas, a gente deseja que o dinheiro chegue, mas sabe que se a gente não estiver disposto a devolver para Ele aquilo que é dele, é Ele quem nos dá a força para a gente trabalhar, fazer alguma coisa. Aleluia. Você acorda com saúde para trabalhar, para realizar por conta dele. Aleluia. Você pode ficar de pé? Esse tempo, em nome de Jesus, não vai mais ficar pesado. Você vai vir aqui, trazer seu dízimo e sua oferta, dançando, aleluia. Por gratidão mesmo, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor,
por esse tempo de dízimos e ofertas que o Senhor preparou para nós. Essa janela mesmo de oportunidade da gente fazer, Pai, conforme aquilo que o Senhor espera de nós. De devolver aquilo que é seu, de ofertar com alegria no nosso coração. Muito obrigado, Senhor. E nós declaramos em nome de Jesus que tudo aquilo que o diabo tirou da gente, ele vai ter que devolver. Ele vai ter que devolver por conta da nossa fidelidade ao Senhor. Diabo, me escuta. Você vai devolver tudo aquilo que é do povo de Deus, com juros e com correção. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque não vai faltar, Pai. Não vai faltar para nada do que a gente precisa, Pai. Para nenhuma das nossas necessidades. Eu sei que o Senhor é um bom Pai. Eu sei, Pai. E todo pai não deixa faltar para o filho. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Pai, que aquele que precisa vender, vai vender. Aquele que tem causa na justiça, eu declaro o seu papel indo para cima. Ele vai ser o primeiro a ser resolvido. Em nome do Senhor Jesus. O nosso nome soprando para pessoas. A gente mesmo sendo favorecido, Pai, pelo céu e pela terra. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode trazer para cá. Ainda que a figueira Aleluia. não floresça e não haja fruto Aleluia. na vide, Se você precisa também, que o tem aqui, produto da oliveira o Pix da igreja. Se você precisar fazer pelo Pix, tem ali você manda um comprovante para Aline, tá bom? Tem a maquininha lá atrás. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Pode sentar aí, eu quero só dar uns recadinhos. Aleluia. Quinta-feira, queridos, a gente está de volta às 20 horas. Você é nosso convidado. Quinta-feira a gente já aprendeu que não é café com leite. Tem sido muito bom. Você que pode, vem estar com a gente. Talvez você trabalhe, chega nem que seja um pouquinho atrasado, mas venha. Venha estar aqui, porque eu sei que tem sido um tempo muito bom. Aleluia. Domingo de manhã, a gente está lá em Guaratinguetá, no Fortalecendo a Visão, às 9 horas da manhã. Você é convidado. Aproveita, levanta cedo, aleluia. Vamos estar lá com a gente. Às 18 horas aqui em Moreira César. Eu falar um pouquinho também sobre o simpósio. Aleluia. Sabe, queridos, eu incentivo você a desejar estar nesses lugares. A querer estar lá, colocar no coração de estar lá. Quando a gente se reúne mesmo para receber instrução, para a gente ter mesmo esse alinhamento, balanceamento de tudo aquilo que precisa. Esse ano o tema é serviço, obediência e socorro. Navegando a jornada com segurança, em segurança. Olha que benção. Vai ser no dia 2 de agosto, se programa. Se você deseja ir, talvez você não tenha dado seu nome ainda dá tempo. Procura o Marco e a Malu para dar o nome para eles. Se você já deu o nome, já sabe que vai, é certeza, a gente vai ter uma reunião nesse cantinho aqui. Você que deu seu nome para o simpósio, tá bom? Agora no final do culto. Eu quero chamar para cá os aniversariantes. Aleluia. Tem alguém? Aleluia. Quem? Vem para cá, gente. Quem, Silvio? É o Levi? Aleluia. É o Levi, Davi? Cadê? Aleluia. Dou-lhe uma. Volta correndo.
Mas eu quero te animar mesmo para as coisas, para os eventos que acontecem na sua igreja, gente. Se anima, deseja estar lá, coloca no coração. Dinheiro não vai ser impedimento. Não coloca o dinheiro te impedindo de fazer e realizar algumas coisas. Aleluia. Vem para cá, Levi. Pastor. Eita glória, fica aqui. Você pode estender suas mãos para cá? Vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela boa mão do Senhor sobre o teu filho. Cremos, Pai, em nome de Jesus, em correndo sua carreira, completando seus dias, sendo acrescentado em nome de Jesus. Crescendo também em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. Em nome de Jesus Cristo, vai ser, Pai, uma referência na sua geração e não vai seguir, Pai, os cursos como as pessoas dizem que os jovens são isso ou são aquilo. Mas o que a Bíblia diz sobre os jovens. Jovens, vocês sois fortes e tens vencido o maligno em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir a vida dele? Não esquece que tem ali a cantina mais feliz dessa terra, aleluia. Hoje de manhã até o pastor José Roberto falou o povo mais feliz da terra. Quem assistiu aqui, eu falei, aleluia, glória a Deus, né? Então, vem aqui depois, né, gente, passar pela cantina, não precisa correr não, daí a gente vai conversar rapidinho então com quem vai no simpósio, vou dar algumas informações e aí sejam abençoados na prática da palavra, não vai embora sem cumprimentar aí pelo menos umas 500 pessoas, em nome de Jesus.